Fique Mais Notícias. 7h11, 7h11. Já está aqui conosco o ex-governador do Paraná, Beto Richa. Governador, muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Denian, equipe da Jovem Pan e todos os ouvintes que nos acompanham. Faremos o seguinte, Fernandinho. Vamos fazer um intervalo agora. Agora? Agora. Você fica conosco, o intervalo é bem rapidinho. E na volta, a gente fará entrevista com o governador, perguntar ponto a ponto deste caso. Então você pode também mandar a sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp e pela live do Facebook. Fique Mais Notícias. Fique Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, são 7h15, 7h15. Estamos em cadeia, Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa. Para o mundo inteiro, henriquemais.com.br/Jovem Pan na live do Facebook. Depois de 3 anos do início da Operação Quadro Negro, o processo já se encaminha para a sua fase final de conclusão. E os 2 principais nomes, os elos criminosos da Operação Quadro Negro, o empresário Eduardo Lopes de Souza, o dono da construtora Valor, e o ex-diretor da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, Maurício Fanini, tentam negociar uma proposta de delação premiada, um acordo. Esse acordo do Fanini vazou. Ele não foi homologado ainda pela Justiça, foi tornado público e nessa proposta de delação premiada, o nome do ex-governador Beto Richa e de outras autoridades aparecem citados em casos de corrupção. Quais são os principais pontos, Marcos Souza, deste documento que foi vazado de forma ilegal? Denian, nesse documento, Fanini diz que Beto Richa pediu a ele pessoalmente que arrecadasse dinheiro para campanhas eleitorais e que prestasse contas mensalmente. O ex-diretor da Secretaria de Educação disse, por exemplo, que em janeiro de 2015, quando foi reeleito, Beto Richa pediu que ele continuasse com as arrecadações, porque nesse ano, 2018, ele sairia candidato ao Senado, o irmão Pepe Richa, deputado federal, e o filho Marcelo Richa, deputado estadual, e precisaria de caixa para essas campanhas. Então vamos lá, vamos a esse ponto. Governador Beto Richa, Fanini, diz que o senhor pediu dinheiro para a campanha desse ano, de 2018, para o senhor, para o seu irmão, José Richa Filho, e para o seu filho, Marcelo Richa, para sustentar fazer a campanha desse ano. Isso é verdade ou não? É mais uma mentira, Daniel, não há dúvida disso. E dizer que ele me prestava contas, pois a Justiça pegou ele em flagrante. São mais de 870 depósitos de dinheiro desviado das escolas na conta dele. Além do que deve ter distribuído lá no seu órgão para conseguir, por exemplo, que fiscais atestassem execução de obras que não estavam realizadas. Tem um caso gritante, que é a escola em construção, que agora está parada, em Campina Grande do Sul. Atestou-se e pagou-se 90 e poucos % dessa escola que está na fundação, está na terra ainda. Quem que ele queria enganar? Além de ser um caso gritante de corrupção, de ousadia extrema, também é uma insanidade inominável. Quem que eles vão enganar? A obra não existe. Iam enganar quem? E o recurso todo está na conta dele, do pessoal que participou desse conluio, do construtor, que, por sinal, tem informações que deu golpe em vários estados do Brasil, foi preso no meu governo. E agora está solto, né, diante da delação que ele realizou, que colocou o Maurício na cadeia, o seu parceiro. Então, agora, é importante dizer, Daniel, se você me permite, contar a história desde o início. Pois não, governador, já que vamos para o início, eu queria lhe perguntar quem é esse Maurício Fanini. Como é que ele foi aparecer no seu governo? Como é que ele foi diretor da Secretaria de Educação, que é um cargo importantíssimo? Como é que ele abaixo do secretário, é ele? Como é que ele foi parar no seu governo, um homem que meteu a mão no dinheiro público e estava debaixo do guarda-chuva da administração estadual? Olha, ele trabalhou quando eu fui secretário de obras na Prefeitura de Curitiba. Aí foi demitido. Depois não trabalhou quando eu fui prefeito de Curitiba. Aí me pediu uma oportunidade no governo do estado, que tinha
um governo inteiro para ser montado, ele tem um preparo e uma qualificação técnica de engenheiro civil, ele se formou comigo e eu dei essa oportunidade a ele. Agora, jamais imaginava que ele fosse praticar os atos de corrupção que ele fez. Eu até então não tinha ouvido nenhum comentário, ruído sequer de alguma coisa que desabonasse a sua conduta. Senão, jamais trabalharia comigo. Ele era seu amigo, governador? Tinha relação comigo sim, mas traiu a minha confiança. Quem não foi traído? Quem não se decepcionou com alguma pessoa, inclusive alguma pessoa próxima? Esse me causou uma profunda tristeza e uma decepção, tudo que ele fez lá, né? Os atos que ele praticou lá. Ele assumiu o risco de ser preso, não há dúvida disso. É gritante o que ele fez ali na secretaria, né? Então, nós tomamos todas as medidas, Denian. É importante destacar que essa investigação começou no meu governo por minha determinação, quando recebi no gabinete uma denúncia de superfaturamento na construção de um muro do Colégio Amâncio Moro, lá no Jardim Social, aqui em Curitiba. Coincidência onde eu voto. Mandamos imediatamente para a Secretaria de Educação para apuração. E lá se constatou que as irregularidades tinham um volume maior em outras escolas, inclusive. Imediatamente mandamos para a Polícia Civil, para o órgão especializado em investigações, que é o NURSE. E ali que se denominou a Operação Quadro Negro. Todos os suspeitos, todos, foram demitidos por mim. Alguns foram presos pela Polícia Civil do Estado do Paraná. Pedi à Procuradoria-Geral do Estado que abrisse processos de improbidade, onde colocamos esses suspeitos com todos os bens indisponíveis para o completo ressarcimento dos recursos desviados aos cofres públicos. Pegamos essa investigação, mandamos para o Ministério Público, mandamos para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e para a Controladoria do Estado. Todas as medidas foram tomadas. Nós iniciamos essas investigações em março de 2015. O Ministério Público entrou nessa operação em dezembro de 2015, portanto, 9 meses depois. Então pode dizer, o Beto Richa fez sob pressão. Não estava sob pressão. Tomei todas as medidas que me cabiam. E aí mostra o quanto eu sou intolerante com corrupção e desvio de conduta. Nem as pessoas próximas de mim foram poupadas das ações do nosso governo. E agora ele está pagando pelos seus atos e, evidentemente, com o advento da delação premiada, ele está tentando, de todas as formas, desesperadamente, terceirizar o seu problema. Arrastar para a cena do crime pessoas honestas, que não têm nada a ver e também não temem as suas acusações. Porque só espero que todas as acusações tenham algum elemento de prova. E evidentemente que não tem, porque os fatos são inexistentes. Na proposta de colaboração premiada, o Maurício Fanini diz que o Luiz Abi, que é seu parente distante, solicitou em janeiro de 2013 que o Maurício Fanini, esse ex-diretor da Secretaria de Educação, arrumasse R$500 mil para complementar a compra de um apartamento para o seu filho, Marcelo Richa, porque o Marcelo iria casar e precisava de um apartamento. E que teria havido um repasse de R$500 mil para a compra de um apartamento para o seu filho. O que o senhor explica sobre isso, governador? Olha, essa me parece que é a principal acusação dele. E está aqui, Denian, eu vou te mostrar aqui depois, a escritura pública do apartamento do meu filho. Aqui, com os valores que foram pagos através de transferência bancária e parte com outro imóvel que tinha sido adquirido em 2010. Inclusive o próprio proprietário do imóvel que nos vendeu, já, segundo informações, prestou esclarecimentos ao Ministério Público, confirmando o recebimento através de transferência bancária dos valores que estão todos aqui, e depois eu passo às suas mãos para que você possa também constatar que, mais uma vez, é uma mentira desse delator. Eu só não entendi por que ele fez isso, né? Obviamente que eu mostraria a escritura e a sua acusação seria desfeita rapidamente. Então está aqui todas as comprovações de que, mais uma vez, ele mente. Viagens de luxo que teriam sido pagas, viagens suas e da ex-secretária, da atual secretária Fernanda Richa, sua esposa, que teriam sido pagas com dinheiro da corrupção. Mas isso não existe, Daniel.
Quem me conhece sabe que, inclusive ele fala que deu $1.000 para meu filho viajar. Quem me conhece a minha família, sabe que nós não precisamos disso. Pegar $1.000 por uma viagem para o exterior, isso não existe. Isso beira o absurdo, volto a dizer e insistir. É mais uma maneira desesperada, atirando para todo lado, com acusações levianas, inconsistentes e absurdas. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu canso de viajar, ou melhor, tenho o costume de viajar com a minha família uma vez por ano, até alguns anos, mais de uma vez para o exterior. E quem nos conhece sabe que a minha família tem condições para isso e jamais aceitaríamos qualquer presente, muito menos alguma doação de dinheiro ilícito. Nessa denúncia que lhe atinge, no depoimento do dono da construtora Valor, Sim. Daí não é do Fanini, é do dono da Valor, ele diz que parte do dinheiro da corrupção teria abastecido o Caixa 2 da campanha eleitoral de 2014. A sua campanha. A sua campanha de 2014 recebeu dinheiro da corrupção, governador? Nenhum centavo. Eu volto a insistir, está comprovado que praticamente todos os valores subtraídos, desviado da construção de escolas, ficou com eles. Apartamento em Camboriú, são carros de luxo, isso que se pegou. Porque o Maurício, além de tudo, com toda a insanidade que ele cometeu, a ousadia de desviar dinheiro público, também ele foi insano porque diariamente ele depositava os recursos na sua própria conta. Tem dia que foram dezenas de depósitos no mesmo dia, com valores menores. Ele imaginou que ele ia fugir do COAF, que detecta movimentações atípicas em contas bancárias. Então, está praticamente comprovado que todo o dinheiro está com eles. Obviamente que, hora que se descobriu esta armação, essa quadrilha desviando dinheiro das escolas, obviamente que eles pararam de depositar esses recursos. Então o dinheiro todo ficou com eles. Em todas as minhas campanhas, Denian, como campanhas de outros candidatos, você constitui um comitê financeiro, e são pessoas de minha confiança que atuam nesse comitê, para captação de recursos para o financiamento da campanha. E eles sabem, em todas as campanhas, a minha determinação, que só se capte recursos com origem lícita e todos devida e integralmente contabilizados na minha campanha, que é entregue à Justiça Eleitoral. E todas as minhas eleições tivemos a aprovação das nossas contas. Em algumas delas até, porque a minha prestação é sempre a mais detalhada de todos os candidatos. Em algumas até merecemos elogios da Justiça Eleitoral pelo detalhamento, chegando a 12 mil folhas de prestação de contas minuciosa e detalhada. Estamos conversando com o ex-governador do Paraná, Beto Richa, aqui na Jovem Pan. Nessa proposta de colaboração que vazou, o Maurício Fanini juntou algumas fotografias. Sim. Mostrando o senhor com ele, com outras pessoas, em ambientes que não eram ambientes de trabalho, eram ambientes de intimidade. De óculos escuros. Em viagens. Viagens, do senhor junto com ele. Sim. E ele diz na proposta de colaboração que o senhor conversou com ele e pediu que ele apagasse todas as fotografias do celular e que o senhor estava desesperado e que já havia apagado fotografias dele com o senhor. Esse fato é um fato verdadeiro, governador? Todas as acusações que ele faz, volto a insistir, de maneira desesperada para fugir da cadeia, escapar da cadeia. Ele já está 9 meses preso. E segundo informações de advogados, ele pode pegar muitas dezenas de anos atrás das grades, pela gravidade dos atos ilícitos que ele praticou nesta desvio de dinheiro das escolas. Então ele tenta de todas as formas, né? Obviamente, Denian, você há de convir comigo que o malandro tenta se aproximar do governante para mostrar intimidade, tirar fotos, se enfiar em momentos de lazer, em momentos de eventos sociais, para mostrar aquelas pessoas, aqueles construtores que ele quer tomar um dinheiro que tem intimidade comigo e para mostrar que aquilo que ele está dizendo, que seria em meu nome, tem um pouco mais de veracidade. Mas eu fui usado por ele, né? Ele se enfiou nessas viagens porque no começo, até o ano passado, a imprensa dava que eu e ele, as esposas, teríamos viajado para o Caribe. Não foi.
Foram 23 pessoas, um grupo de amigos que se reuniu e falou, vamos fazer uma viagem para descansar com a família. E eu aceitei, não fui eu que montei essa viagem. E ele se enfiou na viagem justamente com essa intenção mesmo, tirar fotos e depois mostrar que teria alguma intimidade comigo. Mas, além de tudo, meus amigos, eu vou aqui fazer uma inconfidência, nunca gostaram dele. Uma pessoa antissocial, de difícil relacionamento e, obviamente, que teria essa dificuldade de relacionamento. Ele se enfiou na viagem justamente para tirar essas fotos e mostrar alguma intimidade comigo. Mas isso não tem nada a ver com o processo. E ele procura rechear o seu pedido de homologação da sua delação com essas fotografias, mas isso não tem peso algum. Os nomes que são citados nessa proposta de colaboração premiada pelo Maurício Fanini, cita nomes que são muito próximos do seu gabinete, de ex-secretários seus, de nomes que circulam no seu gabinete. Parece que todos os nomes de quem estava próximo do senhor, o seu nome e todas as pessoas que lhe cercam. Até que ponto, governador, o senhor teve controle sobre a atuação também dos seus secretários mais próximos, aqueles que dividiam a porta com o senhor? Não há dúvida alguma. Volto a insistir. Ele está 9 meses preso, tempo integral para pensar na elaboração de um roteiro de uma novela mexicana. E, obviamente, que ele tenta envolver todo o meu gabinete, todas as pessoas mais próximas de mim. Não tinham este relacionamento com ele. E todas essas pessoas que ele cita nunca captaram recursos para a minha campanha. Volto a insistir. É constituído um comitê financeiro e coloco pessoas de minha confiança. Porque além de cumprir à risca aquilo que eu determino de só captar recursos lícitos, de origem lícita, e contabilizar integralmente na campanha, você sabe também que é um lugar que não se tem absoluto controle. E já ouvi várias histórias em campanhas de outros candidatos de desvio de recursos de campanha. Então, por esta razão que coloco de pessoas de extrema confiança. Então, essas pessoas nunca captaram recursos. Algumas delas que ele cita nem foram para a minha campanha. Ficaram no governo do estado, não se licenciaram para ir para a minha campanha. Então, é mais uma acusação absurda. Marcos Souza e os ouvintes. Daniel, o que os ouvintes mais perguntam, ex-governador, é sobre a semelhança com a situação com o discurso do PT agora. O PT também, sobre as delações premiadas, desqualifica as acusações, que o senhor estaria usando a mesma estratégia. E pedem para o senhor explicar isso. Eu estou falando a verdade. E não tem como me comparar ao PT. É só ver a administração que eu fiz aqui no Paraná, é só ver a administração que eu fiz na Prefeitura de Curitiba. Eu fui, em todas as pesquisas, apontado o melhor prefeito do Brasil. Foram 10 mil obras realizadas em Curitiba. Tivemos no IDEB primeira colocação na educação, na qualidade da educação de Curitiba. Fui o prefeito que mais abriu vagas em creche na história de Curitiba. E é um problema grave até hoje em Curitiba. Foram mais de 10 mil vagas em creche criadas. Foram obras, binários, asfalto por todos os bairros da cidade. E, enfim, tive a maior votação da história de Curitiba, com 77% dos votos, o que me ajudou a ser governador depois, em 2 eleições vencidas no primeiro turno. Tudo bem, estou falando do aspecto eleitoral, mas o importante é a administração. Temos a melhor situação financeira, a melhor situação fiscal do Brasil. Eu digo isso para mostrar. Quem não tem zelo na aplicação dos recursos públicos não consegue os resultados que nós atingimos aqui no estado do Paraná. Eu tenho aqui, vou mostrar a vocês, não tem estado no Brasil que nesse momento tem, como o Paraná, que eu deixei o cargo, 6 bilhões e 700 milhões de reais. Estão aqui 2 aplicações do Banco do Brasil, renda fixa, que somam 6 bilhões e 700 milhões de reais em caixa. Se perguntar para qualquer um dos 399 prefeitos do Paraná, eles vão dizer, nunca viram tantos investimentos por parte de um governo do estado na história da sua cidade. São obras e mais obras, pavimentação asfáltica, unidade de saúde, dinheiro para os hospitais, para custeio de hospitais. Hoje no Paraná tem helicóptero, tem aviões para salvar pessoas em situação de urgência na área de saúde. Isso ajudou também, Denian, nós saltarmos, quando eu assumi o governo, o Paraná era o 10º colocado em transplante de órgãos.
pulamos para a primeira colocação do Brasil, já no primeiro trimestre, agora desse ano, ainda no nosso governo. Hoje, a governadora Cida Borghetti, às 10 horas da manhã, está com uma grande solenidade no Palácio do Iguaçu para comemorar que o Paraná está em primeiro lugar no Brasil em transplante de órgãos. Éramos o 10º. Investimos em saúde, no meu governo, fechando esse ano, não sou mais governador, mas era o nosso orçamento, 22 bilhões de reais em saúde. O ex-governador investiu, no seu mandato, e mais 2 anos antes, 10 anos, 6 bilhões e 700. Governador. Em educação são 11 bilhões de reais. Então não tem como. Eu fico até ofendido ser comparado com o PT. Quebraram o Brasil. Institucionalizaram a corrupção. Quebraram a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES. Faliram a administração pública, desmantelaram, mandaram muito dinheiro para fora para abastecer países de ideologia similar à do PT, países ditadores com dinheiro dos contribuintes brasileiros. Está aí a greve de caminhoneiros, porque eles quebraram a Petrobras. E aqui é diferente. Vou dizer também das empresas públicas. Copel, Sanepar, Porto de Paranaguá são indicados pelas entidades do setor as melhores empresas do país, com a governança que nós implantamos nas empresas públicas. Então esse é o resultado. Agora, não tem como você controlar 100% toda a máquina estatal. São, só de funcionários da Ativa, são 190 mil funcionários. São dezenas e mais dezenas de diretores de secretarias e empresas públicas. São dezenas de secretários de Estado. Agora, o importante, quando nós detectamos um foco de corrupção, todas as medidas foram tomadas. O PT não fez isso. O PT varreu para baixo do tapete. Eu mandei investigar por, inclusive, pessoas próximas de mim. Maior demonstração de austeridade e intolerância com desvio de conduta eu dei aqui no governo. E esse é um caso específico. O vazamento de uma proposta, de um pedido de colaboração premiada como esse tem efeito de um tsunami. Sim. Porque ele atinge tanto... Mas é um crime isso. Vazar ilegalmente, não tenha dúvida disso. Nós estamos tratando desse caso aqui porque a notícia tem prioridade e por isso o senhor foi chamado ao microfone da Jovem Pan, depois vai na RIC TV, para ter a oportunidade de falar com o povo do Paraná e expor a sua posição a respeito disso. Mas a partir da notícia que advém do vazamento dessa colaboração, começa também a onda do boato, começa a repercussão na vida da política e tem eleição ali em outubro. Há algumas repercussões que eu gostaria de lhe perguntar. O senhor teme, governador, virar réu numa ação penal por conta do que diz a colaboração premiada que não saiu até agora e essa que vazou? Não tem como, Denian. A própria Procuradora-Geral da República disse: só se deve aceitar delação nesse país se for acompanhada de provas. Como os fatos denunciados por esse criminoso são inexistentes, eu não tenho o que temer. Tanto é que estou atendendo todas as solicitações de entrevistas, de esclarecimentos, porque ninguém mais do que eu. Eu fui até o Ministério Público. Muitos não sabem disso. Eu pedi para ser ouvido. Fui lá como informante para contribuir para o esclarecimento de todos esses fatos. Eu estive no Ministério Público há, acho que 1 mês e meio, 2. Fui lá prestar todos os esclarecimentos. Ouvi todas as indagações e respondi cada uma delas. Eu não tenho o que temer. Agora, eu estou defendendo, de todas as formas, com extrema determinação, a minha honra. Não vão macular a minha honra, não vão destruir a minha biografia, ainda mais um criminoso como esse. Os paranaenses me conhecem a minha história de vida com esse Estado, a minha participação na vida pública, da minha família, o trabalho digno da minha esposa na área social. Por sinal, o Paraná foi o que mais reduziu pobreza e miséria no Brasil. Quando fui prefeito de Curitiba, foi a maior redução de pobreza e miséria apontado pelo IPEA, dos mais respeitados órgãos federais desse país. Então o nosso trabalho está aí para qualquer um ver. Agora, esse sucesso também, Denian, você e os ouvintes hão de convir que isso desagrada muitas pessoas. Vocês conhecem também quem são os meus adversários. Sempre de forma maldosa, de forma irresponsável, distorcendo os fatos. Eu paguei um preço caríssimo, pessoal, para fazer o ajuste fiscal no estado do Paraná. Que governante teve essa coragem no país?
Eu não pensei na próxima eleição, porque a minha popularidade foi para o fundo do poço. Caiu a aprovação do meu governo. Eu não agi como político, muito menos demagogo. Eu não pratico populismo fiscal. Fiz tudo o que era preciso ser feito pensando no futuro do Paraná e no bem-estar dos paranaenses. Nós temos a melhor situação fiscal e financeira do Brasil. Isso incomoda muita gente. Quem que deixou quase 7 bilhões de reais em caixa ao sair do governo há pouco mais de 2 meses? Agora, isso incomoda, e agora eles tentam distorcer os fatos, tentam potencializar isso pode essa fazer relação. Isso pode fazer o senhor mudar o seu plano eleitoral, por exemplo? O senhor é pré-candidato ao Senado. Sim. O senhor pode desistir de concorrer ao Senado por conta desse noticiário? De forma alguma. E vou te dizer, a eleição para mim é secundário. Eu estou trabalhando de todas as formas, estou me defendendo, vou à luta para preservar a minha integridade moral, a minha honra. Não admito que qualquer criminoso, qualquer pessoa, adversário político, tente macular a minha imagem. Isso eu vou me defender com muita garra. Marque, o que mais que os ouvintes perguntam ao ex-governador Beto Richa, que concede entrevista aqui à Jovem Pan? Tem várias perguntas, ex-governador, sobre o financiamento de campanhas. Sim. E com tudo isso, o senhor mudou sua opinião, por exemplo? O que o senhor pensa sobre empresas financiarem as campanhas, sobre fundo partidário? O que você pensa sobre isso agora? A mudança acho que foi correta mesmo, né? Muitos problemas houve, o sistema eleitoral era diferente, dava margem para recebimento de recursos através de Caixa 2, né? E essa proibição de doações de pessoa jurídica deu essa grande contribuição para que tenhamos um sistema eleitoral, arrecadação de campanha, financiamento de campanhas de forma mais transparente. Agora está muito mais restrito, apenas doações de pessoa física e até 10% do rendimento bruto anual do ano anterior. Isso, inclusive, estamos vendo. As campanhas sem estrutura, uma dificuldade imensa, mas é para todos. Todos têm que respeitar a regra e agora sabem que não haverá qualquer tolerância com a arrecadação de Caixa 2. Então está todo mundo pisando em ovos e eu acho que isso vai ser muito bom para o país. Porque quando se recebe também dinheiro de empresa através de Caixa 2, muitos eleitos depois têm o compromisso de alguma forma retribuir esse apoio recebido em campanha. Governador, ainda sobre os efeitos desse tipo de notícia na campanha, enfim. O senhor não teme entrar em uma campanha eleitoral com a pecha, com o carimbo de tolerante à corrupção, ou pior ainda, de lhe carimbarem de corrupto por conta de toda a exposição que se tem um fato como esse que vem à mídia? Evidente que os adversários podem explorar. Até foi bom que aconteceu isso tudo agora, e lamento essa violação do segredo de justiça. Porque o que é o segredo de justiça? De uma determinada investigação. É para preservar a honra, a integridade moral, a imagem de uma determinada pessoa que está sendo acusada. Depois chega lá na frente, como vai acontecer com essa situação, não há dúvida alguma, não se homologa a delação. E aí já foi disseminado, foi divulgado amplamente, e isso estimulado também pelos meus adversários políticos, que têm total interesse em me destruir politicamente, para ter facilidade na campanha eleitoral, inclusive meu principal adversário, que é o zero e vesseiro em desonrar pessoas e famílias inteiras. Que é o ex-governador Roberto Requião, senador Requião. E ele sabe que a carne dele é fraca, né? Então não perde por esperar e os comentários são muito fortes nessa direção. Espero que tenha a mesma divulgação que está tendo o meu, que não tem absolutamente nada de concreto, porque os fatos são inexistentes. Mas então, foi até bom que aconteceu agora, porque vai dar tempo de esclarecer devidamente cada um desses pontos. E eu torço para que essa investigação seja concluída o mais rápido possível, para que fique muito clara a minha inocência em relação a essas acusações. Vamos lembrar de um episódio recente, Denian. Em 2015, uma determinada emissora de televisão, eu era agredido violentamente todos os dias, telejornais inteiros da tal Operação Publicano. O que sobrou daquilo? Nada. Fui absolvido agora em abril. Fiquei 1 ano e pouco apanhando dessa emissora. Quem cata as penas lançadas ao vento? Mas a população do Paraná me conhece. Sabe que eu estou sendo vítima de uma armação escandalosa, diabólica. Mas vou defender a minha honra e da minha família
de todas as formas. E a verdade vai aparecer. O que mais tem aí, Mark? Muita gente perguntando, governador, sobre... Muita coisa circula no WhatsApp e tal, e agora a oportunidade até de Hoje com as redes sociais, né? É um problema, o tal do fake news. O pessoal perguntando sobre as denúncias de um terreno da Renault em 4 Barras, que a Renault acabou comprando, que tem uma denúncia que o senhor também estaria envolvido numa teve uma denúncia negociação. também vazia naquela situação. Olha, a Renault do Brasil é uma das mais respeitadas multinacionais do mundo. Imagina que a Renault ia aceitar uma situação como essa. A Renault escolheu esse terreno pela facilidade de estar próximo da BR-116 e a ligação com São Paulo e todo o sudeste do país. Então não há menor indício. E já tenho conhecimento que as investigações estão praticamente concluídas para que mais uma vez eu seja inocentado. Agora é importante também para estabelecer uma analogia. Hoje, com essa ação civil pública, se pergunta para qualquer magistrado, isso virou uma facilidade. Qualquer pessoa, sem o menor indício, sem qualquer prova, faz uma ação contra você. Qualquer pessoa, até de forma anônima. Aí você tem que se defender de cada uma dessas acusações. Então, só para estabelecer uma analogia, depois de 2 mandatos exercidos como governador, eu tenho 2 processos que eu sou investigado. E aquele que é meu principal acusador, o ex-governador Requião, ele saiu do governo do estado, já faz quase 10 anos, com mais de 100 processos. Naquele momento em que não existia a justiça que tem hoje. Tão aguerrida, o Ministério Público tão investigador, a imprensa tão crítica e cobrando, e a população, a sociedade também, a apuração de todos os fatos, ele saiu com 100 e poucos processos. Eu tenho 2 que eu sou investigado. E esse de 4 Barras é um deles que eu tenho absoluta certeza caminha muito em breve para o arquivamento pela falta de qualquer acusação consistente. Nessa questão da Quadro Negro, governador, qual é o prejuízo que a população do Paraná teve? Essas obras, elas pararam, porque foi desviado o dinheiro de colégio de criança. Sim. Como é que terminou, como é que o governo deu solução a essa questão da Quadro Negro? Essa é a primeira questão. E a segunda é a seguinte: o senhor veio aqui e chamou o Fanini de criminoso, disse que ele mentiu tudo o que está nessa proposta de colaboração. O Beto Richa tomará alguma medida pessoal contra o Fanini e contra o empresário da Valor? Como que o senhor pretende tratar dessa questão pessoalmente? Estou entrando com uma ação de indenização de danos morais, uma ação criminal contra esses 2 criminosos que fazem essas acusações levianas em relação a mim para tentar escapar da cadeia através desse advento que é a delação premiada, que deve ser acompanhada de provas. Não existem, porque esses fatos relatados por eles nunca existiram. Tá aí, volto a insistir, 870 depósitos na sua própria conta bancária. Como é que ele prestava contas? Eu não sou corrupto. Ele disse que deixava o dinheiro. Menos eu sou maluco. Disse que deixava o dinheiro num banheiro porque não tinha câmera. Ele disse que recebia das construtoras no seu banheiro o dinheiro. No seu banheiro. Né? Então eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso e serão processados criminalmente por mim. O desvio apurado pelo governo, pelo Ministério, foram 20 milhões de reais. Eu não vou minimizar o valor de forma alguma. Se fosse R$1.000, a investigação seria da mesma forma pelo meu governo. Não se admite um só centavo desviado do dinheiro público. Agora, os investimentos que nós atingimos, 2017, o último ano, 11 bilhões de reais nós investimos em educação. Não tem estado no Brasil que chegou ao percentual do estado do Paraná. Total das receitas arrecadadas, 36% vão para a educação. São obras e mais obras por todo o Paraná. Lançamos, para você ter uma ideia, um programa no ano passado, começo do ano passado, que é o Escola Conectada, onde nós estamos investindo 280 milhões de reais. Vamos colocar nas escolas, já está acontecendo, computadores, notebooks, multimídia, fibra, escolas conectadas, enfim. Os professores, a comunidade escolar está muito feliz porque não acreditavam nesta possibilidade de modernização, de informatização das escolas como estamos fazendo hoje. Os recursos para a educação nunca houve parecido
na história do Paraná. E deu margem para isso diante do volume muito grande de investimentos e obras realizadas. Foram 20 milhões desviados, algumas escolas ainda estão paradas, porque o Ministério Público pediu para interromper as obras, até que fizesse uma investigação e um levantamento apurado em cada uma das escolas qual foi o recurso desviado. Onde que o Beto Richa errou? Porque o senhor deu aqui um... Sim, errei quando confiei nesse indivíduo. Errei quando confiei nesse indivíduo. Nunca imaginei que ele fizesse isso. E como é que ele conseguiu... Dos outros nomes citados na colaboração lá, das pessoas próximas ao seu gabinete, o senhor entende que errou com a nomeação de alguém ou não? Não. Só do Fanini? Não, só dele. Muito bem. Governador, eu quero agradecer a sua presença aqui à Jovem Pan e dizer que quem quiser acompanhar a continuação dessa entrevista, nós iremos ao quadro 8 em ponto da RIC TV Record. Muito obrigado pela presença. O senhor volte quando achar necessário, porque não se produz nenhum tipo de esclarecimento sem que a pessoa que está sendo acusada tenha direito também de falar. Essa proposta de colaboração premiada, ela vazou sem que tenha sido homologada. Ela é uma delação premiada que não foi homologada ainda pela Justiça. Isso é um crime, Foi tornada pública, mas também compete ao veículo de comunicação, diante da informação, ele não pode varrer a notícia para baixo do tapete. Então, nós estamos tratando jornalisticamente do fato. Perfeito. E perguntando à pessoa que foi a principal pessoa apontada como responsável por aquilo, exatamente, e dando a ela o direito de explicar aquilo que aparece na proposta de colaboração premiada. Que eu agradeço muito ao governador. Obrigado pela oportunidade, a equipe aqui da Jovem Pan, Denian, de poder esclarecer à população essas acusações levianas de que eu estou sendo vítima. Então, espero poder continuar merecendo a confiança dos paranaenses através do bom trabalho austero, digno, realizado por todos os paranaenses. Obrigado por essa oportunidade. Muito bem, 7h51, muita participação aí, Mark? Muita participação, muitos ouvintes participando aqui, Daniel, audiência acima do normal, inclusive. Muito bem, quero agradecer muito aqui a participação de todos os ouvintes também conosco pelas redes sociais. RIC Mais Notícias. Agora, 7h55, nós estamos de volta para te contar que a governadora Cida Borghetti determinou a criação de um grupo de trabalho para estudar uma nova destinação à Ilha das Cobras, que fica em Paranaguá, no litoral aqui do nosso estado. De acordo com o governo, o local era usado até 2011 como casa de veraneio de governadores. Agora, Cida Borghetti anunciou que a ilha vai ser um espaço voltado para a educação ambiental e para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao meio ambiente. O grupo de trabalho, formado pela Sanepar, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o IAP, o Instituto Ambiental do Paraná, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e outros órgãos, tem até 60 dias para apresentar uma proposta. Depois que o esboço for apresentado pelo grupo, a governadora Cida Borghetti poderá então decidir se cria um decreto para a instituição de uma unidade de conservação. Vale lembrar ao ouvinte que há candidatos ao governo do estado que propõem vender essa ilha, que acham um absurdo essa ilha ficar lá, gerando custos aos cofres públicos para servir apenas de casa de veraneio de governador. E agora a Cida Borghetti anunciou que vai transformar o local em um ponto de preservação ambiental e de estudos sobre o meio ambiente. 7h57, Fernandinho, reta final do jornal. O pessoal participando demais na live, no WhatsApp, agradecer a participação e a grande audiência. É claro que não dá para fazer todas as perguntas, todas elas foram repassadas à assessoria do ex-governador Beto Richa, ele pode respondê-las se assim o desejar. Agora é importante falar também que o pessoal fica bravo, você não fez a minha pergunta e tal. Chegou muita pergunta, a gente vai pescando o que pode no aqui. No WhatsApp enfim. E tanto na live também, né? E sobre a live, o pessoal que fala ali, até revoltado, xingando, enfim, ele vai ver a live depois, que fica registrado ali, a assessoria dele. Então, assim, ele vai ter acesso à sua opinião também. Se desejar entrar em contato, assim o fará, não é? Sim, exatamente. Vamos embora então, 7h57? Vamos embora? Então tá bom, até amanhã, tchau.